Bom, queridos, muito obrigado à família da fé, à família que nos acompanham ali nas diversas redes sociais nas quais a Graça Pura está inserida. Nós estamos desenvolvendo um estudo sobre o livro do Apocalipse. E a cada mensagem, a cada estudo, nós temos nos surpreendido com aquilo que nós temos visto. Nós estamos, na verdade, aprendendo a ressignificar esse livro e não trazendo terror ao mundo de hoje, como faz o sistema religioso, futurizando essas profecias. E na última mensagem nós começamos a ver a glória do Cordeiro, lá no capítulo 14 de Apocalipse. Nós vimos aqueles que tinham o selo do Cordeiro cantando em um coral. Vimos também os mortos ressuscitados e sendo bem-aventurados, em contraste com aqueles que receberam a marca da besta, a marca da condenação. E por fim nós entendemos que aquele momento que estava acontecendo ali era a colheita do Senhor se cumprindo. E nessa mensagem de hoje, meus queridos, nós veremos as referências que Apocalipse faz da terra. E aqui nós encontramos um problema. Por quê? Porque segundo o ensino religioso futurista, essa terra, segundo eles, é o mundo em geral de hoje. Irmãos, isso é um erro. E quem promove esse tipo de doutrina, o que fez foi criar uma narrativa falsa. Nós sabemos que é o cristianismo tradicional, né? E é isso que nós vamos explicar nesse vídeo, tá bom, meus irmãos? Agora é a hora da palavra. Eu vou mostrar para vocês hoje um desses grandes erros, que é a questão da palavra terra. E isso se tornou o quê? Um anacronismo. É você pegar um escrito que é antigo e tentar atualizar com o pensamento de hoje. E esta interpretação se tornou falha. Isso não é correto. Então é por isso que hoje o leitor moderno do livro de Apocalipse, que somos nós, ao ler, cria-se o quê? Uma expectativa. De quê? De que estes julgamentos sejam uma referência à destruição do planeta Terra. Já que o livro, quando foi traduzido para várias línguas de hoje, usa a palavra terra como recipiente do julgamento de Deus. Mas, irmãos, no entanto, como foi argumentado por nós em diversos estudos que nós temos feito aqui no canal, a palavra grega, vocês sabem que ela significa gé, que é traduzido por terra. E ela tem um significado preferencialmente muito limitado. Ela se refere à terra, se refere a território. Embora a terra seja uma tradução correta, seu significado original poderia ser melhor entendido se fosse traduzido principalmente como território. Sobre este termo, esta palavra, ela tem dois significados básicos, tá? Ela se refere à terra, que realmente indica o mundo inteiro, ou pelo menos um mundo conhecido. Porém, ao estudarmos, não podemos deixar de levar em consideração ao contexto que estava inserido, a terra. Eu vou mostrar nessa mensagem vários versículos que nós podemos afirmar com toda certeza que essa terra se referia à terra de Jerusalém. Por isso que eu falei anteriormente, desclassificar o outro significado é o mesmo que fazer um anacronismo. E o segundo entendimento que nós temos que ter ao olhar essa palavra, analisar os textos da época e traduzir a palavra gué como terra, solo, território, e que se refere a uma porção particular da terra. Como, por exemplo, queridos, a terra de Israel, conforme Mateus capítulo 20, versículo 21. Está vendo ali a palavra a terra de Israel? Ela tem o significado de gé, que quer dizer essa porção de terra, um território específico. O que então os copistas fizeram a tradução para vários idiomas? Eles não mantiveram lá em Apocalipse o complemento que eles aplicaram a esses textos de forma correta à terra de Israel, porque facilitaria. Assim também foi essa palavra inferno que eu trato no livro A Doutrina do Inferno. Eles pegaram a palavra de um jeito, trouxeram até os dias de hoje e foi modificando o seu entendimento, ou seja, foi trazendo um anacronismo em cima daqueles textos. Você vê que o próprio fogo, ao que se refere ao inferno, se refere-se ao juízo do Senhor, ao juízo de Deus, e não a algo literal. Mas eles literalizaram. Então eles poderiam usar também esse termo em Mateus capítulo 2, versículo 6, é o termo que se refere à terra de Judá, que é a mesma palavra usada em Apocalipse. Pô, isso é um contexto mais dentro do próprio texto daqueles dias. Irmãos, tanto Mateus como Apocalipse estão dentro do mesmo contexto, o que torna isso que razoável ao aceitar o termo de Apocalipse como a terra prometida, a um território, a Jerusalém. Agora, irmãos, o que não é plausível, sinceramente, é querer forçar os textos de Apocalipse para interpretar este livro como algo que ainda irá se cumprir e totalmente descontextualizado de suas profecias. Isso é invalidar
os escritos bíblicos. Por isso que o sistema religioso forma o quê? Ele forma mais ateus do que cristãos. Porque quando nós vamos aplicar a correção, que é o que nós estamos fazendo aqui, eles não acreditam. E em Apocalipse, lá se refere geralmente à terra prometida, a tão famosa, amada terra prometida, que todo o Antigo Testamento fez menção a ela. Como relatam aí esses versículos que estão aparecendo para vocês, lá Deuteronômio, lá em Josué, em Jeremias, em Ezequiel. Ou seja, todos estes versículos, eles estão se referindo à terra de Israel, como Ezequiel capítulo 7, versículo 2. Ali não está falando da terra como uma maneira geral, como um mundo, como o sistema religioso prega. Aqui é uma profecia judaica e está se referindo a uma terra, a terra habitada por eles, a famosa terra prometida, e que nós estamos dentro desse contexto lá em Apocalipse. Nós estamos tratando o quê? Da terra judaica, a terra prometida, ou seja, a própria Jerusalém. Agora, entre os capítulos, irmãos, 14 e 16 de Apocalipse, há várias referências que indicam que o julgamento é sobre Israel. Vamos ver alguns exemplos, como o sistema religioso futurizou isso, e nós estamos aqui hoje tentando organizar estas coisas para que você entenda Apocalipse naqueles dias. Então, em primeiro lugar, João, por exemplo, ele citou a cidade anteriormente como Jerusalém. Vamos ver Apocalipse capítulo 11, versículo 8? Tá aí, olha. E que cidade é essa desse texto? É a cidade de hoje? Claro que não, abençoado. É a Jerusalém, a mesma usada lá em Mateus capítulo 4, versículo 5. Se referindo o quê? A cidade santa. A mesma palavra usada lá em Apocalipse. Como também é usada em Mateus 8:33. Foram a cidade. Que cidade é esta? Jerusalém. Em várias passagens do Novo Testamento, isso é contextualizar vocês. Segundo, é a mesma palavra referenciada em Apocalipse capítulo 14, versículo 15 ao 19. Ou seja, Jerusalém. Veja a palavra aí, terra, no verso 15. Quando houve a ceifa do Senhor. Está lá, olha. Pois a safra da terra, que terra é essa? Ger, um território específico. Está madura e chegou a hora de colhê-la. Então essa terra do texto não é a terra de hoje, como o futurismo ensina. É Jerusalém. Essa cidade, ela era o alvo do juízo divino. E olha, não foi somente aí em Apocalipse de João, não. Por várias vezes, Deus trouxe juízo a esse povo que volta e meia quebrava a aliança. Como vocês percebem agora no versículo 16, a mesma passagem, e falando o quê? Da terra. Que terra? Jerusalém. Os mesmos termos são usados também nos versos 18 e 19. A terra aí, abençoados. O anjo passou a foice pela terra, mais uma vez a referência lá, Gé, palavra lá em grego, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Agora o terceiro ponto. Este julgamento recai sobre o quê? Sobre o lugar onde Jesus foi crucificado. E onde Jesus foi crucificado? De Jerusalém. Vamos ver esses textos, abençoados. João capítulo 19, versículo 20. Que cidade é essa que Jesus foi crucificado? Jerusalém. Como diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 11. O sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo, como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. Aí está essa palavra que eu destaquei para vocês, que é parimbolé. Essa palavra em grego aí, ela quer dizer o quê? Jerusalém, fora do acampamento, fora do arraial. Isso era Jerusalém. Agora, em quarto lugar, porque a terra em Apocalipse se refere a Jerusalém, a terra prometida, foi quando nós vemos passagens onde traz, em Apocalipse mesmo, onde traz que o Filho do Homem virá sobre a nuvem. E se encontra em Apocalipse 14, versículo 14 e 15. Que terra é essa? A quem está se referindo o juízo de Deus? Então, abençoado, não tem como nós tirarmos isso desse contexto. Aqui é a terra prometida. Porque é algo muito peculiar à velha aliança, aos judeus. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, onde repete o tema de Apocalipse, veja bem, diz lá o texto. Vejam, ele vem com as nuvens do céu, e todos verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as nações da terra, terra abençoada, Jerusalém, se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Porque só se lamentou eles, porque era o Messias prometido de Israel. Está entendendo, abençoado? Essas nações aí, era todo o aion daqueles dias, ou seja, as tribos espalhadas de Israel. Agora veja que interessante, em Apocalipse 14, versículo 20, diz o texto, as uvas foram pisadas no tanque, fora da cidade.
e dele correu sangue como um rio de quase 300 quilômetros de comprimento, com altura que chegava aos freios do cavalo. Irmãos, que cidade é essa? Jerusalém, irmãos. E diz que as uvas foram pisadas fora da cidade. E essa referência aí de 300 quilômetros, foi a extensão aproximada da província romana de Israel, que estava inundada de sangue, um rastro de terror daqueles dias que aquele povo estava vivendo. O itinerário de Antônio de Piacenza registra a extensão da Palestina como 1.664 estágios. Irmãos, vocês sabem quem é Antônio Piacenza? Eu vou passar para vocês, até por uma questão de cultura. Antônio de Piacenza foi um peregrino italiano que viveu na Idade Média, que viajou extensivamente pela Europa, visitando vários santuários e locais sagrados. Então, o que fazia o Antônio de Piacenza? Ele ia passando pelos locais e ia informando, ia passando ali, escrevendo, por exemplo, de Roma a Israel, quanto tempo dá, quantos metros são. Ele é muito usado até os dias de hoje por peregrinos do mundo todo, que querem pegar o itinerário de Antônio de Piacenza. Ele registrou que a extensão da Palestina bíblica, do tempo de Israel, era de aproximadamente 1.664 estádios, porque era assim que naquela época de Jesus, ele se referia aos metros, que equivale, sabe ao quê? A mais ou menos 307 quilômetros, tá bom? Então, outros também que registraram a extensão da destruição e sangue de 300 quilômetros, que nós estamos falando, como diz o texto, foi Joséfo. Olha, ele disse em várias partes do seu livro, eu vou citar aqui algumas, como por exemplo ali no 3, né, no livro 3, no capítulo 9, na folha 3, olha lá. Diz, o mar foi ensanguentado por uma grande distância. Aí diz mais à frente, o lago é visto todo ensanguentado e cheio de cadáveres. O que Joséfo está narrando aí? Está narrando esse banho de sangue, que segundo o texto que nós lemos lá em Apocalipse, de 300 quilômetros. Aí ele diz mais à frente, todo o campo por onde fugiram estavam em ruínas, e o rio Jordão não podia ser atravessado, porque estava cheio de cadáveres. E a referência está ali, tá, abençoados? Eu estou passando assim para ser mais rápido. E ali diz ali, olha, o sangue desceu pelas partes baixas da cidade das partes altas. O sangue de todos os tipos de cadáveres repousavam em lagos, nos pátios do templo. Irmãos, foi um banho de sangue. Mais na frente ele diz, olha, corria sangue por toda a cidade, de tal maneira que muitos incêndios se extinguiam com o sangue dos homens. Ou seja, o sangue dos homens era um fator que apagava os incêndios. Então este sangue foi derramado na guerra, né? E isso justifica o sangue dos justos, santos, servos e profetas, como em Apocalipse capítulo 16, versículo 6. Porque eles derramaram o sangue de teu povo santo e de teus profetas. Tu lhes deste sangue para beber. É a sua justa retribuição. Olha que palavras duras, querido. E precisamente aqueles que derramaram esse sangue foram os judeus, que seriam indesculpavelmente cobrados por sua sede de sangue naquela geração. Como nós vemos aí em Mateus capítulo 23, versículo 34 e 36, e depois mais na frente em Mateus capítulo 27, versículo 6, versículo 25. No final ali, por exemplo, de Mateus capítulo 23, versículo 36, após Jesus falar praticamente sentenciar, ele diz o quê? Olha, eu lhes digo, esse julgamento, olha aí, cairá sobre a presente geração. Por isso que a terra lá de Jerusalém, ou a terra do Apocalipse, nós não podemos dizer ou trazer para os dias de hoje dentro de um contexto que não é bíblico. A pessoa até tem o direito de achar que a terra, ela pode fazer as profecias, por exemplo, de Nostradamus. Tem gente que crê, eu não creio. Lá também em Mateus capítulo 27, versículo 25, ali foi pior ainda, né, que está aparecendo para vocês. Isso aí era o quê? Era o povo escolhendo Barrabás e pedindo que o sangue de Jesus caísse sobre eles e sobre os seus descendentes. E é isso que nós vimos ali, os relatos de Joséfo. Os 300 quilômetros de sangue. Irmãos, eu sei que foram dias terríveis que se abateu sobre a terra de quê? De Jerusalém, naqueles dias. Mas hoje, infelizmente, a igreja ela tenta de alguma forma omitir o que houve naqueles dias. Sabe por quê, queridos? Porque eles sabem, na verdade, que se eles começar a dar foco naqueles dias, tudo o que eles pregam hoje para o futuro vira algo que sem sentido bíblico, sem contexto. Porque tudo, irmãos, de fato se cumpriu onde? Naqueles dias.
É essa história que nós estamos vendo e temos mostrado aqui neste canal. Por isso que eu trouxe para vocês esse rico contexto para mostrar e provar que quando se refere a Apocalipse, Apocalipse não é um livro solto. Apocalipse não é um livro feito para a eternidade, um futuro indefinido. Não, abençoado. Era um futuro daqueles dias. Por isso que a gente traz esses contextos com muito mais versículos, porque vão dando base às nossas informações, às nossas interpretações. Estamos entendidos então, abençoado? Então estamos encerrando aí essa parte com muito conteúdo para vocês, tá? Vocês verem, para vocês estudarem, para vocês se dedicarem realmente. Então, se você também não entendeu essa mensagem, reveja a mensagem. Então, queridos, no próximo episódio, né, vamos botar assim, nós vamos ver também a Batalha do Armagedon, hein? Agora, na próxima mensagem, vamos falar sobre a Batalha do Armagedon, em que o sistema futurista insiste em dizer que é uma batalha para um futuro dos dias de hoje. Tá bom, queridos? Tudo que se refere ao Apocalipse está inserido dentro do contexto judaico daqueles dias, dentro do contexto certo. A terra que se refere a Jerusalém, principalmente quando ela está ligada à destruição, ela está se referindo a Jerusalém. E aproveito também essa circunstância para pedir a todos vocês que se inscrevam em nosso canal, né? Toque o sininho para que o YouTube te avise, deixe o seu like se você gostou da mensagem, comentem à vontade e, claro, se você amar, compartilhe nas redes sociais às quais vocês estão inseridos. Estamos entendidos, abençoados? Então vamos ficando por aqui. Graça e paz e assim até a nossa próxima mensagem. Atenção para a coletânea de livros do Preterismo Completo. Mas encontrei no passado o que muitos não conseguem ver, que as promessas já cumpridas são o que nos fazem renascer. Eu sei que a ressurreição já aconteceu, o fim de